porque carrega um sobrenome cujo dono está inelegível. O mercado precisa saber o que está comprando. Se eleito, quem despacha no palácio? O senhor ou seu pai? E sob previsibilidade, que é o que essa plateia precifica. O governo da sua família terminou furando o teto de gastos por PEC em ano eleitoral e o senhor mesmo nunca se descolou publicamente de uma só decisão do seu pai. Cite agora, na frente de todos esses empresários aqui nessa plateia e online conosco, uma divergência concreta de agenda econômica entre o senhor e o presidente Bolsonaro. Se não existir nenhuma, por que o seu nome está na urna? Bom dia, Thales, bom dia a todos que nos assistem aí, no tocante aí a questões pessoais, né? Eu sou um Bolsonaro vacinado, de fato, diferente do presidente Bolsonaro, alguém que garantiu, né, que todos os brasileiros que quisessem tivessem acesso à vacina, alguém que fez o maior programa de distribuição de renda dessa história, que foi o Bolsa Família, com um piso de R$ 600 para que as pessoas não precisassem ir para mercado, saquear mercado ou assaltar a casa do vizinho para terem o que comer, né? Já que nesse momento muitas pessoas, o comércio estava fechado, ninguém podia trabalhar, ninguém podia circular, e certamente a forma de se colocar, a forma de se relacionar com outras, principalmente com a imprensa, eu acho que é uma coisa que o meu filme de vida fala melhor do que, cara, é óbvio, é tratar integrantes de facções criminosas, narcoterroristas, como PCC, Comando Vermelho e milícias, como terroristas, que é o que eles são pessoas que dominam territórios, impõem a sua própria lei, um poder paralelo. A gente não pode baixar a cabeça e achar normal alguém meter barricada em determinado bairro, cobrar taxa de quem quer trabalhar, de quem quer abrir um comércio. Alguém que tem uma barraquinha de cachorro-quente tem que pagar R$ 50 por semana para um traficante ou para um miliciano, aonde a filha de um trabalhador não pode sair para se divertir, porque se um traficante olhar para a cara dela e achar, né, que pode ter ela para esse marginal, um pai ou uma mãe tem dificuldade de fazer alguma coisa, porque é assim que funciona a lei da selva que existe hoje em determinados locais, então a gente tem que resgatar esses lugares. Como eu vi lá em Vila Velha, no Ceará, uma cidade fantasma, onde o tráfico chegou, expulsou todo mundo de casa, e por coincidência, na hora que eu estava lá, fazendo o reconhecimento da área e gravando alguns conteúdos, muitos estavam voltando para as suas residências, onde eu me comprometi. A Polícia Federal nas investigações é uma coisa normal, uma proteção. Um policial federal que é trocado no meio da investigação do filho do presidente da República. Uma polícia federal que tenta burlar ali a relatoria escolhida do que foi sorteada para o ministro André Mendonça para fazer com que investigações sobre o Lulinha, o filho do presidente da República, vá para as mãos de outro ministro do Supremo Tribunal Federal. Eu acabei de ver aqui que uma das tentativas da Polícia Federal foi a distribuição de uma das investigações do filho do Lula, que é a corrupção, é tráfico de influência, é o dinheiro do roubo dos aposentados do INSS, que, ao que tudo indica, foi parar na conta do próprio filho do presidente da República, o irmão do presidente da República, que é vice-presidente de um dos sindicatos que roubou centenas de milhões de reais de aposentados do INSS. Então, isso tudo leva a gente a ficar olhando para a política hoje até com um certo nojo. Hoje, grande parte do brasileiro está descrente da política, mas não tem outro caminho, Rodolfo, para a gente conseguir resgatar o nosso Brasil. E tem que ter alguém, obviamente, que entenda e que tenha ali o conhecimento de como lidar com a política, e dentro do Congresso Nacional eu vou conseguir aprovar, sim, essa anistia, porque vamos lembrar, não só o presidente Bolsonaro, pessoas foram condenadas, e aí deixa a paixão de lado. Imagine que é um parente seu que está sendo julgado pelos seus inimigos, que foi o que aconteceu com o presidente Bolsonaro, acusado de organização criminosa armada, quando não há nenhuma organização, e muito menos armada, não foi encontrada uma arma na Praça dos Três Poderes, no 8 de janeiro. Alguém que é condenado por depredação de patrimônio público, mesmo estando a milhares de quilômetros de distância da Praça dos Três Poderes. Se eu só posso ser acusado de quebrar essa xícara se eu tacar essa xícara no chão, se eu botar a mão nela fisicamente e quebrar. Ele foi condenado por isso. Alguém acha que isso é normal? Tentativa de golpe de Estado, quando o presidente da República ele desmobilizou caminhoneiros para que não houvesse trancamento de estradas logo após as eleições. Alguém que nomeou o comandante do Exército e da Aeronáutica escolhidos pelo Lula ainda durante o seu governo. Alguém que fez uma transição pacífica para o governo seguinte, alguém que no dia 29 de dezembro de 22 faz uma live dizendo, olha, nós não podemos nos igualar aos métodos da esquerda, nós não podemos depredar patrimônio público, não podemos fechar estradas, o mundo não acaba dia 1º de janeiro.
Então, assim, ele foi, acho, o processo que iniciou e todo mundo já sabendo qual ia ser o resultado final. Então, foi uma grande farsa que foi armada, não apenas para o presidente Bolsonaro, mas para centenas, milhares de outros inocentes que vão ser anistiados no meu governo. A dosimetria, vocês veem que a democracia não é plena, ô Rodolfo, quando um único ministro sozinho do Supremo Tribunal Federal, ele não precisou nem dar canetada, ele travou a dosimetria. Depois desse processo que você colocou muito bem, a vontade democrática do Congresso Nacional de derrubar, no fim das contas, o veto do presidente Lula e a lei da dosimetria entrar em vigor, onde patrimônio público, mesmo estando a milhares de quilômetros de distância da Praça dos Três Poderes, se eu só posso ser acusado de quebrar essa xícara se eu tacar essa xícara no chão, se eu botar a mão nela fisicamente e quebrar. Ele foi condenado por isso. Alguém acha que isso é normal? Tentativa de golpe de Estado, quando o presidente da República ele desmobilizou caminhoneiros para que não houvesse trancamento de estradas logo após as eleições, alguém que nomeou o comandante do Exército e da Aeronáutica escolhidos pelo Lula ainda durante o seu governo, alguém que fez uma transição pacífica para o governo seguinte, alguém que no dia 29 de dezembro de 22 faz uma live dizendo, olha, nós não podemos nos igualar aos métodos da esquerda, nós não podemos depredar patrimônio público, não podemos fechar estradas, o mundo não acaba dia 1º de janeiro. Então, assim, ele foi, acho, o processo que iniciou e todo mundo já sabendo qual ia ser o resultado final.